Olá, sejam bem-vindos à nossa apresentação. Hoje vou falar para vocês a respeito de um site que tem proclamado por todo mundo que Cristo vai voltar agora dia 12 de maio de 2011, daqui a praticamente uma semana. Quero dizer-lhes que isso não irá acontecer pelos fatos e razões que vou agora e que passo a apresentar. Acompanhem conosco a nossa apresentação. É interessante nós notarmos que a Bíblia fala da volta de Jesus a esta terra. Então nós teríamos os sinais no mundo natural, no mundo religioso e no mundo social. Então é importante que a gente considere, sopese todos estes aspectos de sinais que Jesus apresenta em sua palavra. É digno de nota que a vinda de Jesus é uma grande realidade e que é aguardada por todas as ramificações ou linhas de pensamentos religiosos. Importante que nós estejamos preparados para este grande evento. No entanto, muitos estão dizendo e marcando datas para a volta de Cristo, coisa que não pode acontecer, e nós vamos demonstrar agora, inicialmente, como vocês podem ver aqui, né, no mundo natural, Jesus predisse: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, de acordo com o que está em Lucas 21, 26. Observe a ordem de sucessão. Jesus disse: haverá sinais no sol. Depois ele disse: na lua. E em terceiro lugar, ele disse que haveria sinais nas estrelas. Então vamos observar, a partir dessa apresentação, a respeito desses sinais. O primeiro é que a Terra dá testemunho. Em 1755, precisamente no dia 1º de novembro, houve o terremoto de Lisboa, que representou um fator de incremento no estudo das profecias. Depois, o estudo do Sol e da Lua, o testemunho do Sol e da Lua, no dia 19 de 5 de 1780. E por fim, o testemunho das estrelas, no dia 13 de 11 de 1833. Houve um extraordinário espetáculo de estrelas cadentes que cumpriu exatamente esta profecia, como Jesus havia predito. No mundo natural, nós temos que o testemunho singular da Terra, do Sol e da Lua e das estrelas, que ocorreu na exata sequência e tempo preditos por Cristo, dirigiu a atenção de muitos para as profecias relacionadas com o segundo advento. Nesse aspecto aqui que a gente deve considerar como de grande valia, é o evento que deve acontecer no mundo religioso, os sinais que se apresentam no mundo religioso. Então, para tanto, observem que a pregação do Evangelho era mais do que necessária, porque Cristo mesmo disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Então, no mundo religioso, nós teríamos a pregação do Evangelho. Possui agora o cristianismo uma variedade sem precedente de recursos para utilizar em sua missão. Então, seguindo sobre o mundo religioso, dos sinais que se apresentariam aí, nós temos o declínio religioso. A proclamação ampla do Evangelho não significa necessariamente um crescimento maciço do genuíno cristianismo. Ao contrário, as Escrituras predizem um declínio da verdadeira espiritualidade no tempo do fim. Devemos consignar aqui que a Bíblia nos diz que haveria um declínio de ordem espiritual em relação ao cristianismo. Vocês veem que muitos estão se fazendo uso do Evangelho para auferir lucros. Estão mercadejando com a palavra de Deus. E isto é contrário ao que a Bíblia ensina sobre o que deveria ser o Evangelho genuíno. No entanto, as pessoas têm feito uso da palavra de Deus para angariar dinheiro. E a mídia tem divulgado isso bastante nesses dias. Outro sinal que haveria de acontecer no mundo religioso é o ressurgimento do papado. Por que nós falamos de ressurgimento do papado? Pelo fato de que a Bíblia fala que um dia o papado perdeu seu poder,
que tinha hegemonia completamente no mundo. E essa hegemonia do papado levou a Terra, ao planeta, as civilizações passarem por grande decadência moral, espiritual e, sobretudo, intelectual. As escrituras revelam que o papado experimentaria grande renovação de sua influência e respeito, porque em 1798 o papado havia perdido seu poder quando o general Berthier leva o Papa preso para a França, onde morre em seu exílio. Então, nos dias de hoje, muitos veem o Papa como líder moral da humanidade, mas este poder haveria de ressurgir nos últimos dias. Outro sinal seria o declínio da liberdade religiosa. A liberdade religiosa obtida a grande custo, assegurada pela separação entre igreja e Estado, será solapada e finalmente abolida. Aqui a gente precisa, queridos, considerar uma coisa muito importante. Estado democrático brasileiro, Estado de direito em que nós vivemos hoje presentemente, garante essa separação entre Estado e Igreja, ou seja, a Igreja não haveria de interferir nos assuntos relacionados ao Estado, e nem o Estado na Igreja. Mas algumas coisas têm se modificado durante todo o caminhar dessa carruagem religiosa pelo mundo afora. Veja que hoje o Brasil, como outros países do mundo, tem se preocupado em estabelecer normas religiosas, sobretudo com a observância do domingo, que está prevista na Constituição brasileira de 1988, a Constituição Cidadã, bem como também na CLT, nas consolidações das leis trabalhistas. Não só do Brasil, mas de todos os países do mundo. Nós vamos ter um estudo especial, particular, onde nós vamos dar detalhes, pormenorizar sobre a liberdade religiosa, sobretudo afrontada com o decreto dominical que alcançará toda a humanidade. Então é importante este assunto porque diz respeito à liberdade de consciência, que está sob ataque de Roma. Outro aspecto importante é o aumento da iniquidade. A Bíblia fala do aumento dos crimes. O desrespeito à lei de Deus entre os cristãos tem contribuído para o desprezo pela lei e a ordem. Outra coisa, a revolução sexual. A desconsideração para com a lei de Deus também lançou por terra os parâmetros da modéstia e da pureza. Um outro aspecto aqui que a gente tem que considerar no âmbito social. Guerras. Nunca antes na história foram tão globais e destrutivas. Desastres naturais sofreram um acentuado aumento nos últimos anos. Fomes. Nunca tantas pessoas estiveram sofrendo de inanição e subnutrição. Outro aspecto que devemos considerar aqui, nessa parte, em resumo, que devemos considerar. Observem que os sinais da volta de Cristo haveriam de ser acentuadas em 3 aspectos: no mundo natural, no mundo religioso e no mundo social. Observemos aqui que a Bíblia falou sobre o escurecimento do sol, a lua se tornou como sangue, a queda das estrelas, tudo isso nessa sucessão de eventos como Cristo havia predito. No mundo religioso nós teríamos a globalização do evangelho, o declínio religioso e o ressurgimento do papado, como consequência o declínio da liberdade religiosa. Como falei anteriormente, nós vamos ter um assunto para falar sobre um vídeo especial para nós falarmos a respeito do decreto dominical, que tem um cunho de morte àqueles que não se submeterem a essa legislação. Aparentemente, ela virá como uma proteção e bem-estar à família. Esse é o discurso enganoso que tem sido propagado pelos Estados Unidos da América, que tem dado todo o apoio ao Vaticano. Então, muita atenção, porque o mundo todo está sendo enganado para pensar que a marca da besta, ou seja, esse poder que se levanta contra o Cordeiro que é Cristo, muitos pensam que essa marca é um chip de computador, é um selo na própria testa de forma literal. Não é isso. A Bíblia fala que a marca da besta é o decreto dominical, a observância de uma legislação que impõe a observância do domingo.
E nós estamos caminhando exatamente para o fim da história da humanidade. É por isso que Cristo não voltará agora, porque se requer tempo para esse planejamento e engano, com este poder enganador que haverá de alcançar todos os habitantes da terra. E aqueles que não aceitarem, não é, serão perseguidos aí. Como aconteceu na Idade Média, que os homossexuais foram perseguidos, os hippies foram perseguidos, os judeus foram perseguidos, porque Roma busca o seu poder e Roma não mudou. Não se engane com o discurso que é feito aí, não é? Infelizmente, pela mídia, enganando a população a crer que virá como uma bênção para a humanidade essa legislação dominical. No mundo social nós temos o aumento dos crimes, a revolução sexual, guerras, fomes, doenças e desemprego. Então, atenção ao nosso vídeo que vamos preparar para vocês e que nos prestigie, né, assistindo e comentando a respeito, dando o seu parecer. Obrigado. Queremos agradecer a sua atenção e nos vemos em outra oportunidade com o nosso vídeo. Até mais e tenham todos um bom dia.